bom nós podermos louvar o nome do Senhor e adorá-lo. Muitas vezes nós deveríamos de fazê-lo com mais entrega, mais convicção, que o Senhor merece tanto. E acho que nós devíamos de fazer isto de uma forma mesmo profunda, com uma grande entrega, uma grande convicção que o Senhor Ele tem sido tão bom, tão maravilhoso para nós. E nós muitas vezes somos tão ingratos, tão insatisfeitos. Não nos contentamos com aquilo que temos, estamos sempre a reclamar, querer ter sempre algo mais, querer ter sempre aquilo que o vizinho tem e não estamos agradecidos por aquilo que o Senhor nos dá, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos mais gratos, a olharmos para Ele e vermos que a nossa vida é um milagre, que agradecermos por o trabalho que temos, pela família que temos, pela vida que temos. A saúde pode ser pouca, mas temos saúde, estamos neste mundo, irmãos. Vamos ser mais gratos, mais adorar o Senhor de uma forma com mais entrega, mais amor, mais dedicação, que o Senhor Ele merece. Nós somos muito falhos, o Senhor Ele merece o nosso louvor. Amém, irmãos? Aleluia. Nós sentimos sedentos do Senhor, amém? Vamos cantar este coro e pedir que Ele nos encha com o seu poder e que Ele nos venha incendiar nesta manhã. Nós iniciamos este culto de joelhos de uma forma de entrega ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que Ele nos encha, que Ele nos renove, que Ele nos dê força, que nos dê um novo alento, que nos ajude a sermos agradecidos. Amém? Aleluia, Senhor. Esta é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Oh, Senhor, faz algo novo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a podermos olhar para Ti, Senhor, e podermos, Senhor, sermos gratos a Ti pela salvação das nossas almas, Pai. Sermos gratos porque Te conhecemos, Pai. Sermos gratos pela saúde, pela família, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Senhor, se algo não corre bem, Senhor, na nossa vida, Senhor, nós somos os culpados, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a chegarmos mais a Ti, Senhor. Ajuda-nos a estarmos mais ligados a Ti, Pai. Ó Senhor, a dependermos de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Esta é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Cantamos mais uma vez, nós estamos aqui, sedentos de Ti, vem, ó Deus. Senhor, a nossa alma, Senhor, se humilha diante de Ti. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração.
Te damos glórias, o teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra. Ajuda-nos, Senhor, a dar-nos-te honra. Te damos glória, Dar-nos-te glória, Senhor. o teu é o poder, para sempre. Amém. Queremos te honrar, Senhor. Queremos te honrar, Senhor, com as nossas vidas. Queremos te honrar, Senhor. Porque teu é o poder, Senhor. Oh, Senhor, não nos deixes a chegarmos às coisas materiais, Senhor, que passam. Mas ajuda-nos, ó Pai, a querermos, Senhor, as coisas espirituais, Senhor, as coisas que edificam a nossa alma, Senhor. Queremos dedicar mais tempo a Ti, Senhor. Ajuda-nos a não andarmos distraídos, Senhor, mas queremos tirar tempo para estar contigo, Senhor. Tempo a sós contigo, Senhor. Oh, Senhor, queremos ter tempos de renovação espiritual, Senhor. Que a nossa boca não se feche, mas queremos, Senhor, falar de Ti a toda a hora, a todo momento, Senhor. Aleluia. Que possas ser a nossa prioridade, Senhor. Não o trabalho, não o lazer, mas que Tu possas ser, Senhor, a nossa prioridade, Senhor. É para Ti que vivemos, Senhor. Tudo o resto, Senhor, Tu acrescentas de uma forma maravilhosa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos amor pela igreja, Senhor, pela Tua obra, Pai. Que esta obra possa crescer, Senhor. Que possamos, Senhor, ser crentes avivados, Senhor, crentes renovados. Que não possamos, Senhor, vir à Tua casa, Senhor, como um ritual. Possamos fazer, Senhor, de Ti, Pai, o principal das nossas vidas, Senhor. Queremos Te dar honra. Queremos Te dar glória, Senhor, porque Teu é o poder. Te exaltamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Santo és, Senhor. Aleluia. Vamos cantar, irmãos, um corinho novo. Um corinho que tem-nos dito muito. Nós temos sempre algum receio de cantar porque é novo, mas tem uma letra maravilhosa. E o Senhor, Ele tem sido tão fiel e tem sido tão bom experimentarmos a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, que nós queremos partilhar este coro com os irmãos, e vamos ficar em espírito de adoração e que possa ser uma oração este cântico ao Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Estás
aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Vamos levantar as nossas mãos para o alto. Aleluia, irmãos. Vamos levantar as mãos para o Senhor. Aleluia. Agradecendo a sua fidelidade. O Senhor é fiel. Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei
sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, que ainda que tantas vezes, Senhor, nós tropeçamos, Senhor, nós, Senhor, somos maus filhos, Senhor, mas obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque tu és imutável, Senhor. Obrigado porque tu estás sempre ao nosso lado, Senhor. Senhor, nesta manhã, Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Senhor, usa o teu servo, Senhor, unge os seus lábios, Pai, e que nós possamos, Senhor, ser como terra seca, Senhor, e que possamos, Senhor, absorver, Senhor, cada gota, Pai, que o teu servo for falar nesta manhã, Senhor. Senhor, que possas regar os nossos corações, Pai, no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. 2 versículos que vêm de encontro a tudo aquilo que nós estudamos nos últimos meses, Atos dos Apóstolos. Encontramos em Romanos, logo o livro a seguir, no primeiro capítulo, esta carta que o apóstolo escreve à igreja que estava agora no coração do império e que estava a passar por perseguição. E o apóstolo Paulo, de tudo aquilo que nós vimos ao longo destes últimos meses em que caminhamos pelo livro de Atos, vemos o apóstolo fazer uma afirmação logo no início deste capítulo 1, que é a afirmação que nós precisamos de ter em conta nos dias em que estamos a viver como igreja, porque quando isto não acontecer na nossa vida, nós vamos perder a alegria da salvação, vamos perder a força que vem do Espírito, porque a única razão pela qual a igreja está no mundo, qual é? Não percebi nada. Alguém pode... Por causa dos que não são igreja, por causa dos que estão no mundo. É isso mesmo. Penso que já apanharam, não é? Esta máxima que eu sempre costumo dizer, a igreja só está no mundo ainda por causa daqueles que não são igreja. Porque senão o Senhor já nos tinha chamado para si. O desejo de Cristo é que nós estejamos com Ele para sempre na glória. O desejo do Pai é ter os seus filhos à volta da mesa. O desejo de qualquer pai e qualquer mãe é ter os seus filhos à volta da mesa. E o Senhor está à espera, tudo está a ser preparado para aquele grande banquete onde vamos nos encontrar com o nosso Salvador e com o nosso Pai Celestial. Mas enquanto isso não acontece, nós somos homens e mulheres de propósitos, de razões de estar. Às vezes nós perguntamos, Senhor, porquê é que eu ainda estou aqui? Então, escute claramente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós só estamos com este propósito. Então, no capítulo 1, nós vemos Paulo apresentar-se logo no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E ontem eu estava a ouvir, nós tivemos um fim de semana de muito aprendizagem, pela nossa responsabilidade que temos na MEVIC quando nós fazemos o Summit em Portugal.
Global Leadership Summit, um congresso de liderança internacional que acontece em Chicago e que nós, na nossa missão, traduzimos depois para português para apresentá-lo em Portugal. Fazemos isso sempre em novembro, mas ele acontece sempre nestes dias. Já tivemos a oportunidade de estar lá, eu e Isabel, por 2 vezes, neste evento presencialmente. Este ano não tivemos presencialmente, mas tivemos online, porque hoje tudo é possível, não há distâncias, e tivemos online. E foi muito interessante porque fomos muito ministrados durante estes 2 dias, foi muito intenso, muitas horas de ensino. E depois ontem ainda tivemos a oportunidade de estar com o pastor Saião, que é um dos nomes mais conhecidos do Brasil, da Igreja Batista Nações Unidas, e tivemos a ser ministrados por ele ontem o dia todo. E já viemos no final e foi muito bom tudo aquilo que ouvimos. Tenho tantos apontamentos que vão resultar em muitas mensagens. Eu até estava a partilhar com alguns irmãos que falámos ao telefone, coisas que Deus ministrou à minha vida durante estes tempos. Estou cheio de ideias para pregações. Mas antes disso, ainda estávamos lá no Algarve, mas tivemos também outra conferência que estive também online, a partir da Carolina do Norte. E um médico, pastor doutor Nunes, ele que veio... Ele é médico, mas é pastor de uma grande igreja. Ele falou-nos sobre este tema que mexeu muito comigo. E é o que encontramos no versículo 16. Eu estava a dizer tudo isto porque ontem, Paulo, servo de Jesus Cristo, eu gostei muito quando o pastor Saião, o professor, nos disse, Paulo sempre se apresentou primeiro como servo e apóstolo aqui não é tanto como autoridade, mas é no sentido de enviado, alguém que é separado para o Evangelho de Deus. E na prática, tudo o que está aqui deve ser a ambição de qualquer homem ou mulher que está na Igreja de Jesus Cristo. É ser servo de Jesus Cristo, é ser enviado com propósito e é ser separado para a pregação do Evangelho. E é por isso que nós estamos ainda na Terra. Verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então veja esta afirmação do apóstolo, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. A razão pela qual nós precisamos de tomar bem viva esta afirmação do apóstolo nas nossas vidas é porque não é apenas uma afirmação do apóstolo Paulo, é a afirmação da palavra de Deus e a razão pela qual a igreja ainda está neste mundo. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E durante estes dias em que nós estávamos a falar sobre o Evangelho, a vida do evangelista, nós temos um ministério online, Procurar Jesus, que tem os sites Paz com Deus, Siga a Bússola e vários sites, quer no Brasil, quer em Portugal, que nós acompanhamos as pessoas que fazem decisões de fé ou que querem procurar Jesus através da internet. E tivemos a oportunidade de fazer isto, a certa altura também nas férias tivemos que fazer algum acompanhamento dessas pessoas. Os irmãos que quiserem se envolver neste ministério, basta ir procurar jesus.net e inscreverem-se como voluntários. É um ministério totalmente online de evangelismo, de acompanhamento e a melhor utilização que pode dar ao seu smartphone, ao seu tablet, é aconselhar pessoas em todo o mundo. Nós estávamos nesta conferência então dos conselheiros, é uma das vantagens, trabalhamos também para a Billy Graham, e o nosso irmão estava a falar sobre a vida do evangelista, o estilo de vida que o evangelista, o homem, a mulher de Deus deve ter, e falámos sobre a razão pela qual precisamos de voltar a apresentar o Evangelho de uma forma clara, sem ser mascarado de alguma forma, sem ser polido de alguma forma, porque nos nossos dias há muitas igrejas a falar um Evangelho que foi simplificado, a pregar um Evangelho que foi alterado, isto porque muitos cristãos se envergonham do Evangelho. Acham a mensagem do Evangelho um assunto de vergonha. Quando nós falamos ou queremos falar do Evangelho, das boas notícias de Jesus com alguém, nós vemos logo uma grande resistência por parte dessas pessoas. Porque para elas o Evangelho é um assunto vergonhoso, eles não querem falar, é um assunto que não querem conversar. Mas é muito grave quando isso acontece na vida do cristão. Não quer falar sobre o Evangelho. É um assunto que não se fala, que não está na nossa boca.
E quando nós olhamos aqui para o apóstolo Paulo, tudo o que nós estudamos nos últimos meses, sim, quando começámos a caminhada por Atos, nós vemos o apóstolo Paulo ser perseguido, nós vemos o apóstolo Paulo ser preso, nós vemos o apóstolo Paulo ser ridicularizado, nós vemos o apóstolo Paulo que tinha todas as razões para se envergonhar de falar o Evangelho, para se retrair de pregar o Evangelho, mas ele claramente começa logo este livro no versículo 1 a dizer que foi separado para o Evangelho, e depois ele diz que não me envergonho desse Evangelho. E se alguém tinha razão para se envergonhar, para não ser perseguido, para não ser torturado, para não ser preso, para não ser enxovalhado, era o apóstolo, mas ele diz que não se envergonha porque o Evangelho de Deus o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então a única coisa que pode salvar o ser humano é o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação de todos aqueles que creem. E não há diferença, como diz aqui no versículo 16, na parte final, quer no judeu, quer no grego. Primeiro ele anunciou para os judeus, depois para os gregos, que somos nós, eram no sentido daqueles que estavam fora das promessas. Não há poder em nenhuma outra estratégia. O design de Deus para a salvação da humanidade é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que muitos tentam fazer o Evangelho mais tragável, mais fácil de aderir, mas nós se substituíssemos o Evangelho, ou confiarmos noutra coisa qualquer para ministrar a um descrente, a um familiar que está a passar por algum problema, se nós falarmos apenas positivamente, com as coisas bonitas, mas que não é todo o Evangelho, nós estamos a errar, porque o Evangelho na sua totalidade é que é o poder para a salvação. E o maior perigo, eu via isso e escrevi aqui nas minhas anotações, o maior perigo do século XXI na igreja é um cristianismo sem o Espírito Santo, é um cristão sem o novo nascimento, é perdão sem arrependimento e é um céu sem o inferno. E há muita gente agora que nega o inferno, algumas pessoas que até pregam o Evangelho, mas não pregam o inferno, dizem que o inferno é uma ideia, não é bem assim, não é real, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça, como nós sabemos também. Então, quando nós olhamos para um cristianismo que está a moldar muitas vezes ao mundo, a palavra Evangelho que não incomoda, um Evangelho que não desafia, um Evangelho que não nos faz abrir mão de alguma coisa, não é o pleno Evangelho de Deus, não é a plena palavra de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, nós vemos alguém que é extremista, alguém que foi radical. Jesus foi radical. Jesus foi radical. Ele sempre desafiou homens e mulheres para deixarem suas vidas egoístas e para segui-lo, irem atrás dele. Jesus disse, segue-me. Eles deixaram as redes, segue-me. Eles deixaram a coletadoria, segue-me. E Jesus continua a chamar homens e mulheres a segui-lo e a deixar a nossa vã maneira de viver. Mas hoje em dia ninguém quer assumir riscos de ofender os outros. Se a verdade ofende, nós precisamos dizê-la, mas com graça, sim, com muita graça, porque sem conhecerem a verdade, não vão ser livres. Então, o Evangelho tem uma porta de entrada que é apertada, que se chama arrependimento. Hoje, ninguém quer entrar pela porta do arrependimento. Mas é impossível experimentar Deus sem passar pelo arrependimento. Ao incrédulo exige que ele se arrependa dos seus pecados. E hoje em dia há muita gente que pode chorar os seus pecados, mas sem arrependimento. Até há pessoas que se podem arrepender momentaneamente, mas logo esquecem esse momento e voltam para aquilo que estavam a viver. Arrependimento implica que certas coisas têm que acontecer dentro de nós. Arrependimento implica mudar de rumo, irmos no sentido contrário. Quando o Espírito Santo nos convence que o que estamos a fazer é errado, nós precisamos de abandonar isso que está errado. Arrependimento, no original grego, metanoia, significa mudança de mente, transformação de mente. Eu posso confessar, nosso irmão estava a ministrar sobre arrependimento também, e ele estava a contar que a certa altura ele foi chamado por um casal que estava em crise, eram amigos chegados, ele tinha traído a sua esposa, e ele foi lá, e ele esteve com eles à sua casa, falou, oraram, e ele com lágrimas pediu perdão à sua esposa por ter falhado, por ter errado, e ela o perdoou e eles oraram juntos. Mas assim que chegaram a casa, passado poucas horas, receberam um telefonema da esposa a dizer, ele acabou de sair de casa.
Todo aquele momento que ele disse, nós experimentámos como pastores, nós vimos as lágrimas nos olhos, o chorar, o peso e a tristeza da separação, jogarem toda a sua vida, o seu lar abaixo. Sentimos que havia ali dor, que havia remorsos, que havia arrependimento, mas na verdade o fruto foi voltar precisamente para o caminho de destruição e de separação. Arrependimento produz frutos. E se não produz frutos, não é um verdadeiro arrependimento. E a palavra de Deus nos diz que quem pode operar essa transformação de mente é, sem dúvida alguma, o Espírito Santo. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo nos dias em que estamos a viver. Em 2 Timóteo 2,25, se os irmãos quiserem abrir, senão eu passo a citar. 2 Timóteo 2,25, o apóstolo que tinha toda esta experiência que tinha de passar agora para este jovem bispo, este jovem pastor Timóteo. E ele diz lá, no capítulo 2, verso 25. Vamos ler o 24 também para os irmãos ficarem no contexto. Diz assim, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendentes dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Veja só. E sabem, o mais grave de tudo isto é que o contexto deste capítulo foram aqueles que já caminharam com Deus, que já estiveram na igreja, mas afastaram-se dessa doutrina da pureza do Evangelho, da pureza cristã. E ele está a dizer a Timóteo, Timóteo, tu és jovem, ninguém despreza a tua mocidade, tu és um servo de Deus, e o servo de Deus não convém contender, não é por força, não é por violência. O servo de Deus não convém contender, tem que ser manso, tem que ensinar pela palavra, tem que ser sofredor, tem que instruir com mansidão aqueles que resistem. Resistem porque deixaram cauterizar a sua consciência, mesmo depois de conhecerem Jesus na sua vida, eles entraram num caminho contrário à vontade de Deus, entraram no caminho de satisfazer os seus desejos da carne, afastaram-se do centro da vontade, afastaram-se da vontade de Deus, e estão endurecidos, e o servo de Deus tem que ser manso, tem que ter muita paciência. Timóteo, tem muita paciência, tens que sofrer muitas vezes, mas tens que ir à palavra, instruir com mansidão aqueles que resistem, para ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento. Esta obra é Deus que tem que fazer, irmãos. Às vezes pessoas vêm ter connosco e dizem, a minha vida está uma confusão, e nós apontamos 1, 2, 3 coisas erradas de pecado na sua vida, porque até conhecemos a sua vida, ou até olhamos às vezes para a nossa vida e vemos que algumas coisas não estão consoante a palavra de Deus. Nós até podemos ter o conhecimento, mas se não houver aquele print, aquele toque do Espírito Santo na nossa alma para percebermos que estamos errados e precisamos de nos converter novamente ao Senhor, mesmo que isso já tenha acontecido uma vez na nossa vida, é o Espírito Santo que dá arrependimento, porque eles estão a dormir. Verso 26 diz, para que tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Infelizmente, irmãos, eu sinto peso nisto. Eu vejo o diabo prender cada vez mais crentes, cristãos, homens e mulheres com potenciais incríveis para serem instrumentos nas mãos de Deus, mas a sua vida está presa, está enliada, não conseguem sair daquele impasse, daquele marasmo espiritual e perguntam porquê. Algo estará errado na nossa vida, nós precisamos de ir aos pés do Senhor e dizer, Espírito Santo, mostra-me. Espírito Santo, convence-me. Espírito Santo, opera em mim o arrependimento. E arrependimento é voltar novamente para o primeiro amor. Voltar para as primeiras confissões que fizemos ao Senhor, de entrega total. Porque ninguém pode entrar pela porta, ninguém pode experimentar, se não experimentar verdadeiramente o arrependimento que o Espírito Santo produz no coração. E nós é interessante que vemos arrependimento para salvação,
Mas aqui continua a ser arrependimento para a salvação. E perdão aqui aos meus amigos que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quando nós olhamos para isto, nós vemos pessoas que caminharam, mas afastaram-se de Deus. Afastaram-se da pureza. Afastaram-se da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é o Espírito Santo quem convence, irmãos. Isto serve para o crente, serve também para os descrentes. Quantas vezes nós queremos convencer pessoas acerca do Evangelho? Não sabemos como fazer. Não podemos até fazer. Porque a única pessoa que pode convencer o pecador do pecado é o Espírito Santo. Nós não conseguimos. Nós podemos dar o ensino para que o Espírito Santo possa utilizar. Podemos dar as palavras para que o Espírito Santo possa usar. Mas, na verdade, essa obra é o Espírito Santo. Então, antes de falar, e agora vamos voltar para o descrente, quando nós temos um familiar, um amigo, um vizinho, que é descrente, e nós percebemos que a sua vida está a ir na direção do inferno, nós, antes de falar, nós temos de orar. Orar para que o Espírito Santo possa convencer. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer aqui a Timóteo. Ele está a falar de alguém que tinha se afastado de Deus, ou seja, desviados. Pessoas que até estavam na igreja, mas o seu coração já não estava com Deus. Eles estavam na igreja por religião, por tradição, por costume, e não por uma nova vida, por uma vida nova. E ele diz, continua a instruir, continua com mansidão, continua com graça, sofredor muitas vezes, apto, continua a ensinar, continua a orar, porque o servo de Deus não é para contender, nós não é por contenda, não é por guerra, mas orar para que Deus lhes dê arrependimento, para que aqueles laços do diabo que estavam presos aos seus pés e os puxam para longe de Deus, sejam quebrados e eles possam ser despreendidos desses laços e se regressem para o Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, não é um homem que convence, é o Espírito Santo que convence. Quando nós vamos lá a Atos 2, lembram-se? É o texto que nós gostamos tanto de ver, o início da igreja, ali em Atos 2. Pedro, o apóstolo São Pedro faz uma pregação no capítulo 2, uma pregação incrível. O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre a igreja e Paulo aproveita aquela multidão que ouvir aquelas vozes nas suas línguas, das suas terras, nas suas línguas que não eram a língua normal, de ser Deus engrandecido em Jerusalém, porque Deus era engrandecido na língua da religião, na língua da palavra, na língua do judaísmo, no hebraico, no aramaico, mas agora eles começaram a ouvir falar acerca das maravilhas de Deus nas suas próprias línguas, em árabe, em persa, em latim, em tantas. Deus deu esta graça à igreja para falar sobre as grandezas de Deus na língua do povo, e uma grande multidão subiu para ouvir. E o apóstolo Pedro faz esta pregação incrível a partir do verso 14, não vamos ler como é óbvio, os irmãos podem ler em casa. Mas chegamos ao versículo 37. Ele, claro, fala sobre Jesus, verso 36. Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Messias, Ele morreu pelos vossos pecados. Verso 37 diz assim, e eles, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos, varões e irmãos? E Pedro diz-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem é que fez esta obra? Foi as palavras de Pedro, o homem que tinha negado há poucos dias 3 vezes Jesus? Quem é que fez esta obra? Foi a palavra de um pescador da Galileia? Quem é que fez esta palavra? Sim, o mensageiro da palavra foi Pedro. Ele foi o canal. Mas quem fez a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que fez a obra, que o verso 37 diz, compungiram-se, eles foram comovidos, eles foram constrangidos, eles foram convencidos. E quem é que os convenceu? Quem é que os compungiu? Quem? Foi Pedro? Não. Foi o Espírito Santo que fez esta obra.
E de repente aquilo que era impossível, 120 homens com medo, com portas fechadas, com medo dos judeus, foram multiplicados para 3.000 pessoas que naquele dia de bom grado receberam a palavra, porque foram convencidos pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. Só quem pode fazer a obra é o Espírito Santo. A nós compete-nos falar. E ao Espírito compete-lhe convencer. E este trabalho é um trabalho importante. Agora, para o Espírito convencer, alguém tem que falar. Para o Espírito convencer, tem de haver a informação. A informação. A obra é do Espírito Santo. Irmãos, eu fico preocupado quando olho para as igrejas dos nossos dias e vejo muitas igrejas a não pregarem o Evangelho na sua totalidade, a não levarem as pessoas a sentirem o que sentiram estes homens e mulheres no verso 37, dor de alma. Compungiram-se o seu coração significa que eles sentiram dor no seu coração. Dor quando perceberam que tinham matado a Jesus Cristo. Quando perceberam que Jesus tinha morrido pelos seus pecados. Quando perceberam que Deus o ressuscitou dos mortos. Quando perceberam que Deus, o Espírito Santo, tinha dado a promessa, verso 37. E esta promessa era o cumprir de todas as profecias. Eles foram convencidos, sentiram aquela dor, porque o Espírito Santo lhes fez sentir aquela dor. E 3.000 pessoas foram batizados. Irmãos, não havia teólogos, não havia sistema de som, não havia microfones, não havia redes sociais, não havia folhetos, não havia livros de discipulado. Havia um homem a falar e o Espírito Santo a convencer. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz, nós temos que entender esta afirmação, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Nós somos os canais, nós somos a voz desta palavra, deste santo Evangelho, e o Espírito Santo vai cooperar connosco a convencer. Nós lutamos com pessoas muito próximas nossas que conheceram Jesus e se afastaram de Jesus. E ultimamente, no nosso tempo de oração, nós temos orado muito por eles. Sempre está presente nas nossas orações. E sabem, aquilo que o Espírito Santo me convenceu a fazer, não é eu tentar convencer com as minhas palavras. Mas muitas vezes eu estou a orar e estou a dizer, Senhor, convence tu, Senhor. Faz-lhes trazer à memória a tua palavra, Senhor. Senhor, usa alguém que ele não conheça para ser o canal. Porque às vezes é mais fácil quando alguém que não é conhecido fala a palavra e a pessoa é confrontado. E Deus traz ao seu coração aquela alegria que já houve da salvação, aquele gozo, aquele preenchimento que só Cristo pode dar. E Deus pode trabalhar isso, porque é o Espírito Santo que pode fazer a obra. A nossa vontade é que todos nós até podíamos no passado, obrigávamos, trazíamos obrigados, mas agora não podemos fazer isso. Mas nós podemos orar para que o Espírito Santo convença, para que o Espírito Santo faça a obra, e nós estamos aqui com esse propósito ainda na terra, para orar, clamar ao Senhor. Eu lembro-me cada vez que nós fazíamos uma campanha, eu lembro principalmente o meu pai sempre fazia 2 campanhas na igreja, em 2 fases do ano, normalmente era na primavera, no outono, no verão aqui no Alentejo é muito calor. Nessas 2 alturas havia sempre campanhas evangelísticas. E antes de qualquer campanha evangelística havia a campanha de oração. Porque não há evangelização sem oração. Se nós vamos evangelizar sem oração, nós vamos na nossa força e na nossa força não convencemos ninguém. Porque quem faz a obra, igreja, é o Espírito Santo. Nós não podemos dizer, Espírito Santo, não precisamos de Ti, porque a igreja não subsiste sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo é que nos encoraja. O Espírito Santo é que nos dá a capacidade. O Espírito Santo é que faz a obra no coração daqueles que nos escutam. O Espírito Santo de Deus. E há igrejas que perdem essa ideia e pensam que talvez com grande qualidade de transmissão ou com grande coisas pode acontecer alguma coisa. Não, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então precisamos regressar à pregação do Evangelho, que é o poder de Deus.
à pregação total do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que incomoda, por isso as pessoas não querem ouvir. Porque o Evangelho é uma mensagem que incomoda. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá uma espiritualidade à la carte. As pessoas já não vão aguentar a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. E tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E Paulo dizia a Timóteo, quanto a ti, prega a palavra. Insta a tempo e a fora de tempo. Repreende e exorte. Sê sóbrio. Sofre as aflições. Faz a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Irmãos, hoje em dia com a internet as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir. E a maior parte das pessoas, quando a mensagem não lhes agrada, mudam logo de canal. É assim que nós fazemos quando estamos a ver alguma coisa na televisão. É ou não é? Temos o comando na mão. No tempo em que tínhamos só um canal, não podíamos fazer. Podíamos desligar, claro. Mas não podíamos mudar de canal. Nós estávamos ali, só havia RTP1 e acabou. Era aquilo que o governo decidia transmitir, assim era transmitido, e fazia a nossa mente, manipulava, de facto, muitas vezes, ensinava o que as pessoas queriam e fazia. Havia aquele serviço público, aquela preocupação do serviço público. Agora não, as pessoas têm informação à la carte. As pessoas até podem encontrar canais. E neste momento há uma grande guerra na América Latina, no Brasil, com as eleições, nos Estados Unidos, democratas com republicanos, e as pessoas vão procurar os canais que dizem as notícias que eles querem ouvir e que são de acordo com a intenção do candidato, que é o candidato do seu coração. E a política entrou na igreja para dividir a igreja também, mas a igreja não está para fazer política, e nós não estamos aqui para ouvir ou para ouvirmos uma pregação que nos agrada ouvir. Nós, quando vimos à casa do Senhor, disse: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra a tua palavra. E os ministros que vêm ministrar, homens e mulheres que têm a responsabilidade de transmitir, devem se preparar em oração e dizer: Senhor, dá-me a palavra que o teu povo precisa de ouvir. E muitas vezes a palavra que o povo precisa de ouvir é o que o povo não quer ouvir, mas precisa de ouvir. Porque se alguém está doente, quem é que gosta de tomar medicamentos? Bom, talvez eu e para Rodrigues gostam de tomar medicamentos e têm medicamentos para tudo e até abusam dos medicamentos. Por isso há tanta gente que os antibióticos já não fazem efeito porque abusam deles e depois, claro, as bactérias já estão resistentes até ao próprio medicamento. E espiritualmente há muita gente assim. As pessoas realmente não querem fazer o tratamento. Não querem fazer o tratamento, não querem ouvir, não querem que se ponha o dedo na ferida, mas a palavra de Deus é muito clara. Nós podemos passear pelos Evangelhos, podemos começar com João Batista, Mateus 3, verso 1. Apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Marcos 1,14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos dos Apóstolos, já lemos capítulo 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Atos 3, 19, portanto arrependem-se, mudem de vida, para que Deus vos perdoe dos vossos pecados. Saltei aqui Lucas, em que Jesus diz, capítulo 5, verso 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Esta é a mensagem que segue João, que prepara o caminho de Jesus. Jesus que a prega, os apóstolos que pegam na mesma mensagem, arrependei-vos, para que Deus vos perdoe os vossos pecados. Mas por causa desta espiritualidade à la carte, deixou-se de pregar sobre o que é pecado. E vale tudo. Mentira é pecado, segundo a palavra de Deus. Engano é pecado. Cobiça é pecado. Fugir aos impostos é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Pornografia é pecado. Homossexualidade é pecado. Aborto é pecado. Murmuração é pecado. Legalismo é pecado, e podia ter aqui uma lista enorme que a palavra de Deus nos mostra daquilo que é pecado. Nós somos livres para fazê-lo, mas isto nos afasta de Deus. Todos nós sabemos o que é pecado, principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm o temor de Deus no seu coração. Mas se nós deixarmos que a nossa consciência seja cauterizada,
o aviso do Espírito deixa de acontecer. Então é importante, quando o Espírito nos convence do pecado, que caiamos de joelhos diante do Senhor e dissemos: Senhor, perdoa-me. Mas há muita gente que não quer ouvir esta mensagem, não quer ouvir esta pregação e abandonam, escolhem outros lugares. Mas Jesus nunca teve medo que os crentes saíssem deles, que os discípulos o abandonassem, porque em João, no capítulo 6, 67, depois de um discurso duro, Jesus volta-se para os discípulos e diz: quereis vós também retirar-vos? Mas a resposta veio: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Queremos nós a vida eterna? São palavras duras, são contracorrente, é contra aquilo que a humanidade, é contra aquilo que as séries promovem, é contra aquilo que vemos nas novelas, é contra aquilo que ouvimos até nas escolas. Mas a palavra de Deus é clara e nós compete-nos como igreja pregar todo o Evangelho. Aquele que comete pecado separa-se de Deus e os vossos pecados fazem uma separação, uma barreira entre Deus e vós, e essa barreira impede Deus de vos ouvir. E enquanto não houver um arrependimento, essa barreira não vai cair e Deus não vai ouvir a tua oração. E vai chegar um dia em que o teu coração vai parar e os teus olhos vão se fechar. E se tu não tiveres um relacionamento com Jesus, tu irás para o inferno, onde o sofrimento é atroz e é eterno. Não é uma, nem 2 horas, nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano, nem 10 anos, nem 100 anos, nem 1000 anos. Eternamente sofrendo por estar longe de Deus. Durante a nossa vida nós temos que fazer escolhas. A maioria caminha para a perdição, mas a nós compete-nos pregar o Evangelho. Há pessoas que ainda fazem pior, elas vendem o Evangelho. Ou vendem aquilo que não é Evangelho e dizem que é o Evangelho. E sabem, esta frase também ouvi. Uma coisa terrível é ir para o inferno direto da cadeira da igreja. Uma coisa terrível é ir para o inferno direto de um púlpito. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsámos nós demónios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado repetido, pecado consciente. Todos nós pecamos, irmãos, mas o pecado repetido torna-se em iniquidade. E Deus diz: tu podes ter pregado, tu podes ter feito milagres, tu podes ter sido uma estrela na igreja, mas tu irás do púlpito para o inferno se não te arrependeres do pecado da iniquidade que continuamente está na tua vida, a te separar de Deus e a retirar a tua espiritualidade e a matar a tua fé. O crente tem que se voltar para o Senhor nestes momentos, quando o Espírito Santo nos convence e diz que alguma coisa está errada na nossa vida. O crente tem que mudar radicalmente a sua forma de se relacionar com Deus, mas relacionar-se também e viver neste mundo, porque senão estaremos a viver conhecendo Deus, mas a viver sem Deus, e isso deve ser algo terrível. Há alguém que um dia fecha os olhos e de repente, naquele quarto de hospital, surgem das trevas seres negros para o arrastar para o fogo do inferno. Alguém que conheceu Jesus. Nessa altura poderás clamar por Jesus, gritar por Jesus, mas é tarde demais. O momento em que os teus olhos estiverem abertos, enquanto o teu coração está a bater, Deus dá-te a oportunidade de viveres estes 30, 40, 60, 70, 80, 100 anos e fazeres a tua escolha. Mas o dia e a hora ninguém sabe. E temos que viver preparados. Jesus pode vir hoje, sim. A nossa vida pode terminar hoje. Não sabemos. Estamos nós preparados? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos a palavra em Teu nome. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, nós precisamos de entender, irmãos, e este tempo de férias, para aqueles que têm férias, outros que não têm, deve ser sempre um tempo de reflexão, um tempo de reajustamento da nossa vida e de colocarmos o ritmo de vida novamente.
Porque às vezes no corre-corre do dia-a-dia acabamos por deixar cair coisas que são demasiadamente importantes para se deixar cair. É a altura de recuperar o tempo com Deus pela manhã, a oração, de voltarmos a fazer os nossos planos de leitura da Bíblia, de estarmos perto de Deus. É a altura de nós descansarmos, sim, e o verdadeiro descanso vem do Senhor. Quando Deus criou todas as coisas em 6 dias e ao 7º descansou. Jesus vem depois dizer que o sábado não foi feito por causa de Deus, mas o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem pudesse ter tempo para parar e para descansar e se lembrasse de Deus. E agradecer tudo aquilo que Ele fez nos outros 6 dias. Graças a Deus pelo nosso país, onde algumas pessoas podem ter 22 dias úteis de férias, não é? Consoante o contrato que têm de lei, são 22, para quem trabalhou um ano. É muito importante pensarmos nessas oportunidades que Deus nos dá e percebermos que precisamos de reajustar a nossa vida segundo a vontade de Deus. Irmãos, o testamento de Paulo para Timóteo não foi fácil. Segundo Timóteo 3,12, ele diz, já lemos isso, não é? Não lemos este versículo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. É um testamento complicado. É porque este evangelho não é pregado. Um evangelho de que alguém que é perseguido por causa de ser santo, de alguém que é menosprezado por causa de ser fiel ao Senhor, de alguém que perde alguma coisa por causa da sua fidelidade. Não é. Mas, irmãos, nós partilhamos tantas coisas, não é? Nas redes sociais. Eu, por mim, às vezes dou por mim, não sei porquê, partilhar muito nas redes sociais a comida. É quase sempre, não é? Nós até temos um grupo da família que o que mais se partilha é flores e comida. Não é? Flores e comida. Então partilhamos comida. Uns estão na salada, outros estão numa comida mais manhosa ou mais proveitosa, seja o que for. E partilhamos muito comida. E às vezes eu dava por mim olhar para a minha rede social e dizer, está aqui comida demais e pouco evangelho. Então, normalmente utilizo as redes sociais para partilhar alguma coisa que acho que é importante para a igreja ou importante para aqueles que não são igreja. Mas se nós desfrutamos do mundo e nós queremos, quem está nas redes sociais, ter centenas de likes e de coraçõezinhos, ninguém gosta de dislikes. Mas vamos ter muitos dislikes quando nós não partilhamos o evangelho. Os dislikes da igreja primitiva eram manifestos de espancamento, na chicoteada, metidos nas prisões por causa de pregarem o evangelho de Jesus Cristo. Pedro e João são ameaçados logo no início para não pregarem absolutamente sobre o nome de Jesus. Mas eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a igreja precisa de recuperar este espírito contra a corrente do mundo. Nós falamos do que amamos. É engraçado, nós ontem estávamos numa formação promovida pela Rádio Transmundial e a maioria eram brasileiros que ali estavam. Esmagador, éramos 10 portugueses. Não é? E nós juntámos depois ali, já viu? Esta é a igreja em Portugal. Está aqui também, é verdade que os portugueses normalmente tiram férias em agosto, e também isso poderia contabilizar muito, porque estavam tão poucos líderes portugueses naquela sala. Nós estávamos a falar, mas as conversas iniciais é sempre sobre futebol. Eu não, porque não percebo nada de futebol, portanto eu não falo sobre futebol. Às vezes perguntam, então quem ganhou ontem? Sei lá, nem sei quem jogou sequer, quanto mais quem ganhou. Mas há pessoas que só vivem para aquilo. E eles começam com aquelas piadas do Palmeiras, do Santos e não sei o quê. A minha mulher diz, é futebol? E eu, é futebol. E temos que tentar definir sobre o que é que eles estão a falar. Eu estava a ouvir alguém dizer durante a semana passada, nós falamos aquilo que amamos. Se amamos o futebol, nós vamos falar sobre futebol. Se amamos a política, nós vamos falar sobre política. Se nós amamos a roupa, nós vamos falar sobre roupa. Se amamos sapatos, vamos falar sobre sapatos. Aquilo que amamos, nós falamos. Então, qual é a tua percentagem de falar sobre Jesus? Qual é a tua percentagem de falar sobre Jesus? Nós dizemos, eu amo Jesus, mas falamos tão pouco sobre Jesus. Porque nós falamos sobre aquilo que amamos. Às vezes este medo, esta vergonha. Então fixem o versículo. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós amamos mais o desporto e a política do que esta mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo? Nós passamos tempo com o que amamos. Esta é a realidade da igreja nos nossos dias. Há muita gente que passa demasiadamente tempo. Somos capazes de ver
tanta coisa, passar com tanta coisa, e não há paixão para que os outros possam encontrar a pessoa bendita de Jesus. Eu termino com Romanos 10, verso 13. Talvez agora, quando um coração do evangelista vai sempre trazer aquilo que vibra no nosso coração. Mas a igreja só está cá por causa disto. E à medida que nós vamos, alguns de nós, alguns de vós irão sair, irão de férias. Deus vai preparar encontros divinos com pessoas. Pessoas que nunca ouviram falar. Pessoas que não têm ideia sequer. Ontem o nosso irmão estava a dizer que num avião, ele nunca diz que é pastor, porque senão as pessoas logo não querem mais conversar com ele. Então ele vinha de uma viagem de Israel, ele é doutor do hebraico. Ele vinha de uma viagem de Israel e estava uma senhora à sua volta e a senhora estava a pôr uma mala e ele disse, não consigo fazer isto em português. Ele disse, você é brasileira? Eu sou. Começaram a conversar, não é normal, a língua ali tornou-se logo um ponto comum. E eles sentaram-se e ela disse, então qual é a sua profissão? O que é que você faz? Ele diz, eu sou um cara meio maluco, né? Eu gosto muito de história e de arqueologia e vim agora de Israel e etc, etc. Ele disse, se eu dissesse que era pastor, ele fechava-se logo, não é? Então, começa ali a falar e depois começaram a conversar. E a certa altura, penso que isto já foi com outra pessoa, ela disse assim, sabe, eu até tentei ler a Bíblia, mas não entendo nada na Bíblia. Ele disse assim, sabe, mas há Bíblias que você pode ler e entender. O quê? Existe Bíblia que se pode entender e ler? Ou ler e entender? Sim, existe. Então dê-me lá qual é que é essa Bíblia. Porque eu tentei ler a Bíblia e não entendo nada. E a verdade é que o Evangelho está lá, mas as pessoas não têm quem lhes fale, quem lhes explique. E nós precisamos de nos lembrar que Deus vai colocar no nosso caminho pessoas. E nesta altura de férias é a altura que às vezes vamos para lugares impensáveis, onde não é o nosso lugar comum. E nós podemos escolher viver como os demais ou ser luz no meio dessas trevas. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Formosos os pés significa gente abençoada. Gente abençoada é aquele que anuncia a paz. Aqueles que anunciam coisas boas. Então, durante este tempo, irmãos, Deus vai colocar no nosso caminho, talvez pessoas que nós não conhecemos. E nós temos a responsabilidade de falar. Temos a responsabilidade de apresentar aquilo que nós amamos. Porque nós falamos do que amamos. Então que nós falemos. Falemos dos nossos filhos porque os amamos. Os avós falam dos netos porque os amam. Com muito prazer. Há brilho nos olhos. Vínhamos para aqui e vinham ali uma série de senhores idosos e senhoras com 2 netinhos pequenininhos. E lá estavam as senhoras com os seus telemóveis a tirarem fotografias. Eu já estava parado no semáforo e a ver a cena. É aquela senhora a tentar ali com o smartphone e os miúdos ali, giros, né? 3 anos, 4, 5 anos, ali os 2 ali. Toda a gente a tirar fotografias. Querem partilhar, depois voltar com as amigas no café. Olha aqui como é que está o meu neto ou o meu sobrinho neto, não sei o que é que era para a senhora. E mostrarem com alegria. Vejam só, tão bonito, tão querido que ele está. E falam, que alegram-se por falar. E de Jesus? Será que nós temos prazer de falar sobre Jesus? Será que nós amamos assim tanto Jesus? Irmãos, lembremos-nos nisso. A teologia dos reformadores, em resumo, é a seguinte. Vamos colocar Deus de volta no centro da história. Vamos colocar Cristo no centro da nossa vida e no centro da nossa pregação. E vamos colocar o Evangelho, a palavra de Deus na totalidade, ao centro da igreja. Não te envergonhes do Evangelho. É a palavra que Deus partilhou comigo para partilhar convosco nesta saída, neste tempo de calor e de oportunidades que Deus nos vai dar, de pessoas que Deus coloca no nosso caminho e que nós temos a responsabilidade. Como ouvirão se não houver quem pregue? Então que nós sejamos essas bocas ungidas pelo Espírito Santo, com a consciência clara que não somos nós que convencemos. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado. Vamos ficar em pé e vamos fazer um compromisso diante de Deus. Talvez precisamos pedir perdão ao Senhor. Tantas pessoas que passaram por nós, pessoas que passam por nós e que nós, porque não nos convém ou porque temos medo de ser
rejeitados, e o medo de rejeição é sempre um medo muito grande. Eu estava na nossa formação e estávamos a ter, depois, um momento de partilha de equipa, e estávamos nós, os que trabalhamos no Ministério em Portugal, estávamos a partilhar. Uma nossa irmã do Brasil estava a partilhar a sua história, outra irmã também, e depois houve uma irmã que é uma serva de Deus, ungida e separada para o ministério, que disse: eu tenho que vos confessar que o meu maior medo é a rejeição. Por isso eu não falo de Jesus. Eu fiquei a pensar naquilo que ela disse, e disse: rejeição. Às vezes nós temos medo de ser rejeitados, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Vamos falar, irmãos, com graça, com sabedoria, não por contenda, não por força, nem por violência, porque a obra é do Espírito Santo. E vamos pedir ao Senhor que nos dê estes encontros divinos, essas oportunidades certas para partilhar o Santo Evangelho, para indicar a verdade, porque quem conhece a verdade experimenta a verdadeira liberdade. Oremos ao Senhor. Pai, olhamos para dentro de nós e sentimos, Senhor, ó Pai, ó Deus, tão falíveis, tão fracos, Senhor. Sentimos, Senhor, ó Pai, que tantas vezes ficamos aquém das Tuas expectativas, quando demonstramos com as nossas ações tantas coisas e não demonstramos, Senhor, a Ti, que és, Senhor, para nós a pessoa mais importante e bendita na nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós perdemos oportunidades que Tu nos dás. Perdoa-nos, Senhor, quando nós privamos, Senhor, com pessoas e que temos oportunidades que Tu preparas e nós nos acobardamos, nós, Senhor, ficamos com medo de rejeição, com medo e calamos a nossa boca. Oh, perdoa-nos, Senhor, quando Tu preparas o momento e preparas o cenário e esperas que nós, Senhor, oh Pai, sejamos os mensageiros, as mensageiras. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando vivemos a falar de tantas coisas que amamos, família, trabalho, hobbies, desporto, Senhor, e não falamos de Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós temos tanto prazer em anunciar as novidades que temos na nossa vida, de coisas que compramos ou coisas que temos, Senhor, e esquecemos que Tu és o nosso maior tesouro. Perdoa-nos, Senhor, quando guardamos este tesouro em nós e queremos fechá-lo. Quando sabemos que, Senhor, ó Pai, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode colocar na luz, Senhor, da lamparina e colocá-la debaixo do alqueire. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando não brilhamos, Senhor, quando não somos Tuas testemunhas. E nesta altura, Senhor, ó Pai, de férias, em que pessoas nos visitam, alguns que são familiares que só vemos uma vez por ano e que estão a caminhar para o inferno e que já alguns deles Te conheceram, Senhor. Perdoa-nos quando nos acobardamos e nos calamos, porque não queremos ser inconvenientes, Senhor. Nós possamos ouvir a palavra de Deus que nos diz para falarmos a tempo e a fora de tempo, com graça, não por violência nem por força, nem, Senhor, ó Pai, nos colocando numa postura, num patamar superior, porque nós não somos melhores do que ninguém. Oh Pai, Tu, Senhor, és bom. E Tu, Senhor, nos dás a oportunidade de sermos participantes do Santo Evangelho. Senhor, perdoa-nos quando falhamos neste propósito e Te pedimos o nome santo de Jesus que nos dês a graça, a sabedoria e a ousadia que estava sobre a igreja primitiva e tem que estar sobre a igreja dos nossos dias, para que no momento que Tu preparas, no momento em que a dor preparou um coração, às vezes quando estamos até mesmo em lugar, Senhor, de velar, Senhor, um corpo já sem vida e há pessoas sem esperança. Outras vezes, Senhor, ó Pai, numa consulta em que gente está desenganado e não sabe mais o que fazer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser essa voz que se levanta, essa voz que clama no deserto, essa voz que aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que promove a salvação e que religa o homem ao Criador. Pai, ajuda-nos a falar do Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, quando Tu nos tentas convencer a nós dos nossos pecados. E nós, Senhor, endurecemos o nosso coração contra Ti. Não queremos ser como Israel no Egito, que não entrou, Senhor. Oh, como Israel no deserto, que não entrou na terra prometida. Viram o livramento do Egito. Viram o milagre no deserto, mas não entraram na terra. Não entraram porque murmuraram e porque se voltaram contra Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entrar, Senhor, pelas portas celestiais
nós e encontrar homens e mulheres a quem nós partilhamos um dia, talvez numa viagem, talvez numa paragem, talvez num lugar de um viajante de passagem, mas Tu nos deste a oportunidade de apontar para Cristo e eles descobriram aquilo que é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho deste Cristo poderoso. Senhor, ajuda-nos a não nos envergonhar do Evangelho. Neste verão, Senhor, já estamos na segunda metade deste ano, Senhor, e o tempo passa a correr. Que nós nos envergonhemos, Senhor, que nós não nos envergonhemos, Senhor, da Tua palavra. Dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos a alegria de podermos partilhar a Tua mensagem. Dá-nos, Senhor, que nós possamos ser gente que encoraja, gente que edifica, gente que levanta, gente que vê o bom, Senhor, que há na Tua palavra e que partilha com aqueles que não conhecem ou que conheceram e têm, Senhor, Senhor, ó Pai, afastado, Senhor, por esses laços de Satanás. Ajuda-nos no nome de Jesus a sermos estes mensageiros das boas novas. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Desde que o Espírito Santo fale ao seu coração, desde que o Espírito Santo mostre, talvez o Espírito Santo nesta hora quer mostrar situações em que tu falhaste, situações em que tu calaste, situações em que a tua voz se calou, em que estavas pronto, em que o Espírito Santo te disse: é a tua vez, entra em cena, fala de mim, fala de Cristo, mas tu te acovardaste, voltaste para trás. Deixa que o Espírito te mostre essa situação, te revela essa situação. E que neste momento eu possa dizer: Senhor, perdoa porque falhei, mas ajuda-me, Senhor, na próxima oportunidade, Senhor, a não me calar. Ajuda-me na próxima oportunidade a partilhar, Senhor. Ajuda-me, Senhor, dá-me da Tua coragem, a Tua ousadia, essa intrepidez que os apóstolos pediam, Senhor. Nós Te pedimos sobre nós, sobre as nossas vidas. Fala connosco, Senhor. Mostra-nos a Tua vontade, aleluia. Glória a Jesus. Vamos olhar para dentro de nós, vamos deixar o Espírito Santo falar connosco. Quando o Gabriel se prepara para trazer-nos um hino, para adorar ao Senhor, glória a Jesus, vamos deixar que o Espírito Santo fale connosco, ministre as nossas vidas, a nossa alma, possa nos falar e possa nos dizer esta aplicação que precisamos fazer da palavra do Senhor. Se nós verdadeiramente temos nos calado, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para abordar esses assuntos, para partilhar, para levá-los lá. Aleluia. Esta semana, este mês que passou, estávamos de férias, recebi uma mensagem no meio da madrugada de alguém que nós amamos muito, que estava numa grande aflição, não conseguia dormir, num grande desespero, um desespero enorme, enorme, por causa de que as coisas que podia ter, podiam ter sido desaparecidas. Naquela razão o Espírito Santo colocou no meu coração um versículo para partilhar. E eu respondi com um versículo bíblico e disse: desculpa, eu sei que tu não queres que eu fale sobre estes assuntos, mas o Espírito Santo está-me a dizer para partilhar contigo esta palavra, e enviei-lhe a palavra. Depois vimos que a resposta não vinha, passado um tempo a resposta veio. Isto pode ser interpretado de várias maneiras. E digo: eu sei, mas eu não podia deixar de falar sobre isto. Que importa ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Que nós possamos nos lembrar disso. Quando vemos tanta gente a ganhar momentos, a subir na vida, mas a afastarem-se do Senhor. E que nesse momento sejam as nossas palavras como maçã de ouro numa salva de prata, trazidas ao coração daqueles que precisam de receber a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar, ficamos no espírito de pensarmos e vamos ouvir este hino. Quando os irmãos, depois, entretanto, o hino está a decorrer, podemos nos preparar. Depois vou pedir então ao irmão Luciano que prepare o hino para depois ofertarmos ao Senhor. O irmão Luciano Seara, depois vai nos dirigir aqui no hino, depois de ouvirmos então este canto. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou.
Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de reentregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado numa cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Em continuação, vamos cantar o hino 239, enquanto recolhemos as nossas ofertas e dízimos.
Vem ao Senhor e completa a tua obra, tu em mim, torna a minha alma dileta, enchendo-me de ti. 239. Vem ao Senhor e completa a obra tua em mim, torna a minha alma dileta, enchendo-me de ti. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, oh meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó Caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens-me tirado para fora do mundo sedutor, oh, vem selar-me agora, quero viver, Senhor. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador, sempre me das a vitória por teu imenso amor. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Amém. Aquilo que vamos fazer de seguida é algo que é muito importante para nós que somos cristãos, quer recordar a morte do nosso Senhor até que Ele venha. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Na Assembleia de Deus, na nossa tradição, porque há tradições boas, ainda que não são claras na Bíblia, e esta é uma das tradições. Há igrejas que fazem de outra maneira, mas entre nós a ceia do Senhor é partilhada com aqueles que estão batizados em comunhão, seja na nossa congregação ou noutras semelhantes evangélicas. Então, se ainda não tomou o passo do batismo, fale com o seu pastor, é um passo importante de assumir o compromisso e participe connosco assistindo àqueles que são batizados, celebrando a ceia do Senhor. Nosso irmão presbítero Joaquim Mateus vai-nos trazer esta leitura referente à ceia do Senhor, enquanto os diáconos vão lavar as mãos para podermos partilhar depois o pão. Eu pedi à Igreja que ficasse de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23